o limitezinho. E eu fiquei receosa de não ter tempo de falar. Pela interrupção dela. Então, Cláudia gentilmente cedeu a troca. Muito obrigada. Gabi é um anjo, né? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, muito obrigada ao OAB novamente por ceder esse espaço tão importante para nós, fala brilhante dessa última companheira nossa aqui, representando a Comissão de Direitos Humanos e de Diversidade da OAB. E esse espaço ele é precioso. E ter os convidados, a doutora Gabriela, a outra psicóloga, psiquiatra, são também presentes para todas nós, porque todas aprendemos o dia todo com essa troca, e estar presente aqui é muito gratificante e importante. De tanto tempo que a gente esteve longe, afastados, reclusos, angustiados, estar conhecendo as pessoas de Minas pela primeira vez, a quem eu tenho total admiração. E também agradeço então às mães do Grupo de Minas pelo convite precioso que nos foi feito. E, novamente, ratifico, estou muito feliz de estar aqui. Antes de começar, eu só queria dizer o seguinte. Eu baseei a minha apresentação um pouco no meu trabalho de fim de curso da pós-graduação de Direitos Humanos, Acessibilidade e Inclusão que eu fiz pela Fiocruz, porque eu trabalhei exatamente a questão da mulher cuidadora, a questão do trabalho, das dificuldades da síndrome de Prader-Willi, da cidadania e da democracia, né, e do local em que a gente se insere. Então, tem pitadas disso. E, junto dessa trajetória de mãe, porque é muito difícil a gente dissociar, né, a minha trajetória, a nossa trajetória de mãe, com o trabalho que a associação faz. A associação faz um trabalho voltado para as famílias. A associação é composta de pais e mães de pessoas com a síndrome de Prader-Willi. Então, não tem como dissociar a nossa vida, tudo que a gente passou, porque isso tudo culmina nessa capacitação. Isso tudo faz da gente o que a gente é hoje, para poder gerir e fazer eventos, políticas, objetivos voltados ao bem-estar das famílias com a síndrome e das pessoas que convivem com a síndrome de Prader-Willi. Eu espero que esse meu relato seja um pouco o relato de vocês também. Que vocês se identifiquem com isso. Vou falar muito a minha experiência, mas que ela também reflita um pouco, porque a gente sabe que cada um com a síndrome é diferente, cada família tem a sua abordagem, com todo respeito. A gente se une nos mesmos objetivos de amor e de cuidar para o bem-estar dessa pessoa. E eu coloquei também, peço perdão aos homens presentes, coloquei a minha apresentação toda no feminino. Eu busco colocar tudo no feminino, como um lugar da mulher, de afirmação da feminilidade, até porque sabemos, estudos comprovam, que o principal cuidador de uma pessoa deficiente é a mãe, na maioria, na grande maioria dos casos. Então eu sou igual a Netflix, quando eu respondo os e-mails, o Facebook e o Instagram. Sempre sou A, porque é a associação. Então está tudo no feminino. Espero que seja proveitoso para todos nós aqui. Vamos lá. Tudo começa com essa transformação, né, dessa peça que está ali fora, dessa figura, dessa gostosura, que começa na UTI neonatal, nos dando sustos, e a gente começa a ter o contato com a maternidade atípica. Deixa eu ver minha hora aqui. Me deem, quando estiver faltando 5, 10 minutinhos, tá? Por favor. Tem 1 hora, né? A gente começa a perceber e a sentir a maternidade atípica logo ao nascimento da pessoa com a síndrome. Porque é um susto, né? É conviver com a alegria do nascimento e com o medo da morte ao mesmo tempo. Então, são sentimentos que vão sendo forjados em nós de uma maneira muito intensa, muito forte e sem preparo algum. A maternidade atípica, ela não é a maternidade esperada, ela frustra as expectativas. Ela é uma maternidade que pode corromper a ordem cronológica da vida, né? A gente pode perder o nosso bem precioso e a gente pode não estar aqui também para cuidar do nosso bem precioso. A maternidade atípica, ela é traiçoeira e ela nos ensina a cada dia por meio de toques muito dolorosos para a mãe cuidadora. Então, essa transformação ela é uma transformação mútua. A transformação de crescimento de Valentina, da transformação de um bebê hipotônico que precisou respirar mecanicamente,
que nasceu com baixas expectativas e que se transformou numa pessoa saudável, forte, alegre, né? Você vê aqui bem hipotônica e gordinha. E a transformação da mãe dela nessa pessoa equilibrada e calma, que vocês estão vendo aqui, né? É uma maravilha isso aí. E aí, a gente tem estudos, aquilo que eu falei, que comprovam o seguinte, apontam que a família que recebe uma pessoa um bebê com deficiência, seja ele biológico ou seja ele adotado, ela sofre profundas transformações na sua estrutura, né? Transformação de papéis, transformação da parte financeira, que cai drasticamente por conta de você ter de parar de trabalhar para cuidar de um filho com deficiência. Então a renda cai, você pode paralisar a sua vida por não poder viver de maneira plena o que você era antes. Então tem um sociólogo chamado Michael Burry, ele é britânico, que ele cunhou um termo chamado ruptura biográfica. Essa ruptura biográfica acontece, né, antes da Soliane, antes do nascimento de Valentina e depois do nascimento de Valentina. É muito forte essa ruptura. A gente passa por momentos na vida que podem ser desafiadores, mas eles são mesclados com o fluir da vida. O nascimento de uma pessoa com deficiência que beira a morte quase, ela é um marco histórico, biográfico, que nunca mais será retirado da gente. Então, o que eu era antes, e o que ele fala de ruptura biográfica? A ruptura biográfica é a maneira pela qual uma doença com risco de vida rompe a experiência social e cultural de um indivíduo, ameaçando a sua autoidentidade, né? Ameaça, quem sou eu agora? Que papel eu represento? Antes eu sei, eu tinha controle da minha vida, eu tinha perspectivas para o futuro. Quem sou eu agora? Ela faz com que essa autopercepção fique nebulosa, porque você muda de papel muito rapidamente. Um estudo, como são raras essas crianças e adolescentes, da professora Marta, que também foi minha orientadora, ela fala o seguinte, ela pergunta, né, quanto custa cuidar de uma pessoa com deficiência no Brasil? E aí, muito além dos custos financeiros, né, são os custos de cuidado, são os custos psicológicos. E assim, 73%, só nesse estudo, tá? 73% das crianças e dos adolescentes têm como cuidador principal a mãe. 86% dos responsáveis não trabalham em função da doença rara do filho. São números muito altos. 60% dos entrevistados disseram que praticamente o dia todo está dedicado à rotina de cuidado do filho. O dia todo. Quase 70% dos entrevistados precisaram pedir dinheiro emprestado para assumir despesas com a sobrevivência familiar. Aí, quando eu recebi o diagnóstico de Valentina, eu fui procurar informação na internet, né, o caminho mais óbvio e comum, e também me uni a outras pessoas com a síndrome, com mães de pessoas com a síndrome no Facebook, que me deram dicas, que me deram caminhos, mas também procurei um tratado, ia ler, né? Um tratado internacional para ler sobre a síndrome rara da minha filha. Ele tinha simplesmente 535 páginas. É o inglês, Management of Prader-Willi Syndrome, do Butler. E aí, o prefácio da primeira edição, essa edição que eu li foi de 2006. O prefácio da primeira edição foi de 88. O Dr. Hans Zellweger escreveu assim, sobre a síndrome. Os sistemas familiares se deterioram e a vida se torna um inferno para todos os envolvidos. Você lê isso, gente? Você lê isso e fica bem. Então, você vai equilibrada, feliz, tranquila, e sem medicamento. Sem medicamento, tá? Então, assim, é claro que muita coisa mudou desde 86, desde 2006 para cá, com o advento dos exames genéticos, com a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, com as associações de pacientes, mas os desafios da síndrome continuam os mesmos, porque ela não tem cura ainda.
Então, por tudo que a gente passa, por mais que a gente compartilhe, que a gente tenha apoio multidisciplinar, a gente continua na mesma um pouco, né? Os anos se passam, existem campos abertos de pesquisa, mas nenhum medicamento ainda, né, doutora Ruth? Vingou apenas o GH. E aí, eu fui procurar, né, essas informações, e aí, além do grupo de Prader-Willi, eu conheci pessoas com doenças raras diversas, e eu percebi que os questionamentos de mães, de cuidadores, que também são avós, que também são tios, que também são madrinhas, cuidador principal, a quem eu me refiro aqui hoje. Os questionamentos são os mesmos, né? Como conciliar o trabalho formal na manutenção da estrutura familiar, com o cuidado de um filho que tem condição de saúde rara? A mulher cuidadora pode e consegue trabalhar fora? Como conseguir pagar as contas sem ajuda assistencial? Como ter dignidade se quem recebe o benefício de prestação continuada não pode trabalhar com carteira assinada sob risco de perder o benefício? Isso eu acho uma crueldade, né? Uma pegadinha de mau gosto. Quem cuidará da saúde da cuidadora? Quem cuidará do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Esta é uma pergunta. Então a gente se transforma, né? Essa transformação, a gente passa a ser mãe cuidadora de uma pessoa com deficiência. Isso é o nosso rótulo um pouco, né? A partir do nascimento dela, eu me tornei mãe de UTI, então eu tive de aprender a fazer lá gavagem, a ver oxímetro, saturação, pressão. Eu não fui treinada para isso. Quem disse que eu quero isso? Eu quero ir lá na roupinha e comprar roupa rosa para a Vale? Eu quero comprar lacinho? Eu quero ir para a pracinha com ela? Eu não quero ficar preocupada com exames e ver se ela está respirando, fazendo apneia de madrugada e sem dormir. Então é algo imposto e uma carga muito grande para a mãe que cuida. Então a gente precisa aprender terminologia, a gente precisa... Isso tudo faz parte dessa capacitação, né? Mas é doloroso, né? Porque a gente não pediu isso. Isso eu não estou falando de amor não, tá? Que aquilo dali é o amor maior da minha vida, como é o amor, então a gente faz tudo por ele. Por isso que eu estou aqui hoje, por isso que a gente tem a associação, por isso que todos nós estamos. Então, isso daí é inquestionável. Aí, o que a gente vai falar agora? Tem tanto papel aqui que eu falei com a Ineide, né, Ineide? Eu ia falar 3 dias aqui, mas não posso. É muita coisa. Eu tive de cortar. Tinha 50 folhas aqui. Eu falei, não tem nem condição de levar isso, que eu já até me perco. Aí, o seguinte, tem um estudo chamado Altos Níveis de Sobrecarga do Cuidador da Síndrome de Prader-Willi, que foi feito em 2018, foi publicado no PLOS One em 2018, avaliou 120 cuidadoras, só agora de Prader-Willi, tá? E diz que as mulheres, predominantemente, que cuidam de pessoas com a síndrome, a síndrome afeta o humor, os níveis de estresse, as relações familiares e a qualidade de vida geral do cuidador com mais intensidade do que o cuidado de pessoas com outros problemas de saúde, como Alzheimer, demência e lesão cerebral. Então a gente está bem, né, fica. Essa percepção de sobrecarga, né, o que é sobrecarga que a gente percebe? É a percepção que o cuidador tem das consequências emocionais, financeiras, da saúde física, da vida social e privada que comprometem a nossa capacidade de cuidar. Porque a gente já sabe também, se a gente estiver bem, o nosso cuidado para o outro está ótimo e excelente. E aqui um parênteses. A gente percebe que, por conta dessa lesão, desse comprometimento no hipotálamo, né, eles podem ter, a gente nunca vai saber como é a verdade, porque a gente não está no corpo deles. Mas eles podem ter alguma restrição de percepção, de cognição, e por conta disso desenvolvem caminhos alternativos. Então, a sensibilidade é deles. A Valentina é uma pessoa muito sensível a tudo, a ambientes, a pessoas, a voz. Se ela me vê de certa maneira contrariada, triste, nervosa, angustiada, ela percebe isso e ela muda o próprio comportamento. Então, se manter equilibrado, estável, feliz, olha que desafio. Reflete no bom cuidado para os nossos filhos. A gente pode não perceber, mas são... Ih, chegou a fera.
Olá, tudo bom? Não, você senta ali, senta ali, senta ali. Eu quero comer. Comer? Vai comer uma coisa lá. Uma frutinha, né? Pelo amor de Deus, aqui na frente de todo mundo, né? Mãe, o que eu posso comer depois? O que eu posso comer? Frutinha e um pãozinho só, bem pouquinho. Vai lá ver. Mas quantas coisas que eu posso comer? Frutinha. Menos pão de queijo. Porque hoje, gente, pão de queijo aqui tinha que vir com a advertência do Ministério da Saúde. Porque senão não tem condição, né? Lá no hotel a gente já botou aqui de pão de queijo, mas é tão delicioso. Parabéns por vocês fazerem isso. Isso é uma loucura. E muito dessa sobrecarga, vamos mudar um pouquinho aqui. Muito dessa sobrecarga, isso aqui sou eu, tá? Muito dessa sobrecarga do cuidador, ela se dá por uma função historicamente generificada, né? A cuidadora mulher, a cuidadora da casa, a cuidadora do marido, a cuidadora do filho, a mulher que assume o cuidado das coisas. E também, eu vou até pular já a informação que já está lá na frente, assim, essa questão de dependência da pessoa, né? A gente cuida de uma pessoa, a gente vive, todos nós, a dependência, na verdade, ela não existe. Nós somos seres interdependentes. Porque em determinado momento da vida, a gente vai precisar de cuidado também. Então, todos nós precisamos de cuidado. Todos nós somos filhos de uma mãe que cuidou de nós. Então, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com alguma doença que as incapacite, vão precisar de cuidado ao longo da vida, né? Então, todos nós temos essa interdependência com relação ao cuidado. E aí, vamos lá. Hoje, aí a gente se pergunta, né, passados 8 anos do nascimento de Valentina, que papel de fato eu represento? É legítimo que eu me sinta presa, sufocada, angustiada, sem liberdade, desconfortável, e que esses sentimentos não comprometam o meu amor por ela? É legítimo isso, eu sentir isso? Então, o que é cuidado, na verdade, né? O que significa ser cuidadora? E quem é que cuida de mim também? Quem cuida de nós? O blog Center for Family Involvement é um blog muito legal. Em 2009 ele publicou um texto que eu adoro, que é a diferença de pais, de progenitores, de pessoas típicas e a diferença de cuidador de uma pessoa dependente ou com deficiência. Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, vou destacar poucos. Dizendo assim, os progenitores de uma pessoa sem deficiência, por exemplo, de uma criança, eles atuam como cuidadores esporadicamente. Eles levam os filhos ao pediatra 2 vezes ao ano, o filho ficou dodói e tem que faltar ao trabalho uma vezinha, né? Se preocupam com essas coisas. Nós, não. Nós precisamos cuidar o tempo inteiro dessa pessoa. E aí, assim, mães se preocupam, mães preparam o jantar. Cuidadoras alimentam seus filhos pela boca, por sonda, por qualquer outro meio necessário. Mães escutam o que os médicos têm a dizer. Cuidadoras colaboram com os médicos. Cuidadoras pedem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião e são a figura mais importante da equipe que cuida da criança. Cuidadoras têm fichários com exames, tem blocos, tem tudo guardadinho. Mães têm privação do sono durante os primeiros meses e anos da vida do filho. Cuidadoras têm privação do sono indeterminado. Mães planejam as férias da família em algum lugar divertido. Cuidadoras tentam transformar as incontáveis visitas a especialistas em algo parecido com férias, porque não tem mais dinheiro nem dias livres para descontar do trabalho. Cuidar de uma pessoa deficiente é esquecer aquela viagem dos sonhos e descobrir alguma coisa que a pessoa consiga fazer. Eu não posso viajar de avião de mais de 1 hora com a Valentina, que ela não aguenta. Ela veio para cá, já teve uma crise dentro do avião. Porque o ouvido é uma cidade alta, né? Um estado alto, né? Mais alto. Não descomprimiu e ela chorou e gritou porque ela não consegue lidar com algo que possa passar daqui a pouco. Com esse controle, é algo desesperador. O que eu faço? Mas se não passar, o que eu faço? Berrou. E eu impotente, né? Assopra, abre, mastiga, faz isso. Então, assim, por quê? Depois de 1 hora, ela quer sair do luto. Então, a gente tem que se adequar, né? O que vai fazer com a pessoa.
E aí, o cuidado, agora eu vou voltar para a gente aqui. Esse cuidado, ele pode consumir a gente, sem a gente se dar conta. A gente ama tão profundamente os nossos filhos, que a distância que a gente percorre a fim de garantir o bem-estar deles, se torna o nosso novo normal. Mas o nosso novo normal não é a norma das pessoas, não é a norma social. Nós somos os estranhos neste mundo. Nós causamos estranheza às pessoas que não estão sob nossa pele, vestindo os nossos sapatos. Amamos incondicionalmente os nossos filhos e faremos tudo por eles. Mas parte deste amor precisa ser nos amarmos também. Essa palestra de capacitação, ela visa muito isso. Alertar e deixar este alerta sobre esse nosso papel e o que a gente pode fazer para que a gente minimize aquela ruptura biográfica e volte a ser um pouco aquela pessoa que tinha um pouco do controle da situação. Se capacitar por meio de informação, de eventos, de você antecipar problemas que a síndrome pode causar, alivia um pouco a angústia do desconhecido e faz com que a gente possa achar que está no controle da situação um pouco. E estar no controle da situação das nossas vidas diminui a ansiedade, tanto nossa quanto do nosso filho. E aí, outro estudo da doutora Elizabeth Dykins, que fala sobre prader-willianismo. Ela fez uma palestra numa conferência da Associação de Pesquisa de Prader-William dos Estados Unidos, e ela falou o seguinte, o autocuidado que ela falou, sobre autocuidado para cuidadores. A prática de cuidar das próprias necessidades físicas é isso, né? O autocuidado. E emocionais com o objetivo de se manter saudável e resiliente. E que quando se está saudável e resiliente, você consegue cuidar melhor do outro. E aí ela fez uma pesquisa super interessante. Ela comparou mulheres típicas americanas com mães de pessoas com a síndrome. E ela viu o seguinte: o resultado revelou que as pessoas, mães de pessoas com SPW têm mais sobrepeso. Nós, mães cuidadoras, temos mais sobrepeso do que as pessoas americanas típicas. Temos mais crises de pânico, mais alergias, mais fadiga, mais problemas de visão, níveis mais elevados de estresse. Né? Tá ótimo. É um alerta, gente. Porque se a gente adoece, é grave, né? Então, é um alerta para nós. Vamos nos olhar um pouquinho. Depois do diagnóstico da minha doença, eu tive um alerta mesmo de Deus, do universo, tudo. Porque eu tive câncer de mama e primeiro eu fiquei muito triste, pesarosa e questionando o porquê disso, se eu já tinha me comprometido a cuidar de uma pessoa com deficiência, então eu preciso viver muitos anos, né? E todo esse processo de quimioterapia, de cirurgia, de radioterapia, procurei muita ajuda, né, espiritual, muita fé, muita ajuda dos meus pais, muita ajuda das pessoas aqui. Eu nunca me esqueço de Denise, Mércia, Inês, falando comigo, né, que me dando força para passar por essa trajetória, mas me acordou para algo premente. Eu preciso ser feliz hoje, eu preciso cuidar de mim, preciso emagrecer, já emagreci. Agora eu saio de casa, boto o rímel, uso um vestido bonito, não deixo para uma ocasião especial, não. Todo dia eu faço algo por mim. Eu preciso fazer isso para eu estar bem, feliz, acordar e cuidar bem da minha filha. Então, se possível, façam isso um pouco, se ajudem mutuamente. Vão a um salão de beleza um dia, cortem o cabelo diferente. Vou à feira bonita, vou ao shopping bonita, estou me sentindo bonita hoje. Se amem muito, porque a gente vai construindo dentro de nós essa força de sobrevivência. Porque cuidar de uma pessoa com doença mental é muito, muito grave, muito desgastante para todos nós. Nós sabemos o quanto a instabilidade emocional das pessoas com a síndrome nos derruba, né? E aí,
mais relatório, mas eu não posso fazer palestra com um negócio de TCC, não. Oxfam é ótima, uma ONG que fala tempo de cuidar, uma ONG que busca soluções de pobreza e desigualdade, é muito legal ela. Ela fala assim, e aí esse relatório, 42% das mulheres em idade ativa estão fora do mercado de trabalho em comparação com apenas 6% dos homens. A gente precisa de muita luta, né? É tudo luta. A luta é o caminho nosso, né? A gente precisa de formação de papel, de cuidar dos nossos filhos, de lutar pela saúde deles. E aí agora minha última pesquisa, eu que fiz, não foi uma pesquisa, mas foi um questionário, né, que foi para esse aqui, exatamente sobre a parte do trabalho. Eu fiz com as mães cuidadoras que se prontificaram, foram 155 respondentes, e aí a pergunta foi, antes de você se dedicar ao cuidado de uma pessoa com SPW, você tinha um emprego na sua área de competência? 84% das mulheres responderam que tinham um emprego antes da maternidade atípica. Aí, o impacto da maternidade atípica no contexto das dificuldades impostas pela mãe. 66% tiveram de parar de trabalhar ou abandonar a carreira profissional para cuidar da pessoa com SPW. E apenas 9% mantiveram seus empregos em horário integral e 17% conseguiram trabalhar em meio período, o que representa uma conquista de direitos. E aí, a gente precisa disso. Então, a capacitação vai para isso também. A gente precisa se colocar e exigir nossos direitos como cidadãos. Nós merecemos, nós somos merecedoras de olhar democrático, inclusivo, social. Nós precisamos de políticas públicas que olhem as nossas especificidades. E não uma política pública que envolva todo mundo de doença rara no mesmo balaio. Nós temos características diferentes. Nos Estados Unidos, não me aprofundei nisso, mas nos Estados Unidos existe uma política que, se você prova para o Estado que você cuida de uma pessoa em casa com um tipo de doença, você recebe um auxílio. Mas é um auxílio digno, não é um DPC miserável que limita você de trabalhar, de sair, de progredir. O BPC está cortando as alternativas de escolha da pessoa, da mulher, de progredir. Que auxílio é esse? E aí, 45% das respondentes revelaram que pretendem e gostariam de voltar a trabalhar. E 50% desejariam voltar a estudar. Só que, para 42% das mulheres, a principal dificuldade que as impede de voltar ao mercado de trabalho é o fato de a pessoa com SPW depender inteiramente dela. E aí eu perguntei assim, se você já se sentiu julgada ou estigmatizada por ser cuidadora e o que você tem a dizer sobre a sua experiência. E aí tem umas respostas que são fortes, né? Causam muita angústia na gente, porque a gente vê, mas é uma verdade, né? Parece que você está sempre fazendo a coisa errada e é horrível proibir dar comida. Isso é uma coisa que é uma violação à minha maternidade, dar comida, né? A comida é fisiológica, a pessoa precisa viver e precisa comer para viver. Como você impede o sujeito de comer, não é isso? Isso é uma violência à maternidade normal e relaxada. Não é bom isso. Nunca foi bom. Apesar de ser da saúde. Não sabe. É bom, né? Não. Vida limitada e isolada. Fora outras respostas. Difícil. Prisão total para o cuidador. Fora a falta de compreensão dos demais. Família, vizinhos e até mesmo dos grupos profissionais da saúde. Uma sociedade sem conhecimento algum que faz uso de soberba e desprezo aos cuidadores e aos portadores. Preconceito total. Então, algumas de vocês responderam essa pesquisa. E aí, assim, os nossos desafios, aí a gente fala assim sobre, né, a comida. A fome está sempre lá, dominando a vida da pessoa e impede a pessoa de pensar em outra coisa, de viver livre, né? Como pode uma pessoinha tão pequena acordar 5 horas da manhã, está na hora do meu lanchinho? É triste. Porque a pessoa fica presa nisso. A pessoa faz as metazinhas, né?
são as metas de alimentação. Ou são as metas de outra distração, que ela falou, depois dali você vai me levar ao parquinho. Vou com prazer absoluto, é isso que eu quero. Mas então, quando a gente se sentir aquela mulher lá puxando os cabelos, vamos pensar neles. É muito difícil ser eles também. Muito. A gente não tem ideia de como é desafiador ser uma pessoa que convive com a síndrome de Prader-Willi. Tenhamos paciência, não, a gente não sabe de onde tira ela, tem a sacolinha da Prader-Willi, abre ela lá, pega a paciência e puxa. Lembra disso? Não tem nada ali, tenha paciência, ela é invisível. Não chora, Messi, que você está filmando. Vai sair todo o seu choro aí no final da filmagem. A médica Linda Gurash e Janice Foster, que fazem estudos com a síndrome, ela fala o seguinte: a fisiologia normal do corpo permite, normal, tá, das pessoas, regular o equilíbrio energético diário dentro de uma faixa muito estreita de variação. O hipotálamo regula firmemente a nossa ingestão de energia e seu gasto, sem esforço algum consciente da nossa parte. Essa regulação, ela responde automaticamente a sinais de massa gorda no corpo, do trato intestinal e da massa corporal magra. As pessoas com sobrepeso típico, elas acumulam peso lentamente, né, ao longo da vida, como resultado de um desequilíbrio relativamente pequeno de seu gasto energético diário. Nas pessoas com SPW, no entanto, há uma tendência fisiológica de conservação de energia e ganho de peso. Então, eles ficam conservando essa energia e ganham peso, apesar dos nossos esforços de restrição alimentar, de exercício físico. É claro que são importantíssimos, a gente não vive sem esse tripé. GH, alimentação e exercício, e atividades, e alegria e amor. Mas é algo fisiológico. Tem um curso ali que a gente fica tentando frear essa natureza. Os sinais que chegam ao cérebro a fim de impedir o consumo exagerado de alimentos parecem estar enfraquecidos ou ausentes em quem tem a síndrome, fazendo-os consumir até 6 vezes mais que as suas necessidades calóricas. E ainda sobre esse estudo, ele fala o seguinte, esse tripé que eu falei, sobre essa segurança alimentar. E sempre me questionei sobre isso. O que é segurança alimentar? É você assegurar que o alimento está seguro e guardado, ou é você afirmar a pessoa com a síndrome, dar segurança a ela de que o alimento dela vai estar disponível à hora tal. São as duas coisas que ela fala. Mas isso, de você afirmar a pessoa com a síndrome e deixá-la calma de que ela vai ter o almoço, o cafezinho, o de jejum, o lanchinho dela, tudo no horário que a comida vai estar, não vai faltar para ela. Porque a falta, a ausência, a indecisão causam ansiedade demais. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, o que é agora, e agora. É algo, eles vivem num limite sem relaxar, eles já acordam no limite assim. O que eu vou fazer da minha vida? Porque eles não têm essa meta de longo prazo. A gente acorda e pensa, né? Vou tomar um banho, já tem compra para fazer, tenho que fazer meu trabalho lá, tenho que cuidar de não sei quem. Vou me preparar para um curso lá longe, né? Em 2000, eu vou viajar. Eles não têm metas de futuro. Como é que você vive sem meta de futuro? Como é que você vive com um futuro nebuloso, sem você saber dar o passo? Para dar esse passo, tem que segurar na mão de alguém. Você não sabe, eu explico tudo para a Valentina. Então, a nossa função de cuidador é explicar aos nossos filhos a viver. Ah, mas como é que eu faço dali para cá? Isso é um processamento sensorial. A gente quando vai pegar, depois eu pego isso, a gente quando vai, vou tomar café da manhã, eu saio daqui, nosso cérebro já sabe, eu vou daqui até a cozinha, ando, pego, boto pó, falo, isso é natural pra gente. Eles não têm esse processamento, esses planos, tem que ser quebrado tudo. Vai pra cozinha, pega o pão. É tudo quebrado, porque eles não acumulam esse tipo de memória de trabalho. Imagina viver assim. Então é isso, a gente precisa ter esse olhar compassivo, tá? Aí, tem um estudo muito interessante da doutora Maria Luísa Guedes. Ela fez esse livro, mas esse estudo não é desse livro, não. Ela é psicóloga, marquei aqui,
os créditos devidos. Ela é psicóloga formada pela Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui mestrado e doutorado nos estudos do desenvolvimento, e ela é especialista em manejo comportamental de crianças e adolescentes com síndrome de Prader-Willi. E aí ela fez esse estudo com as famílias, e aí ela fez outro, que é muito interessante. Olha só como a nossa tarefa é fácil. A gente precisa restringir o acesso ao alimento para que eles não desenvolvam obesidade, não fiquem muito estressados. Só que o estudo dela mostra que as pessoas que têm muita restrição do alimento, elas não desenvolvem hiperfagia. São crianças que já têm a consciência, que se mantêm mais magras. Por outro lado, elas têm maior tendência a ter problemas mentais por conta dessa restrição. Eles já são pessoas que têm dificuldade de flexibilização cognitiva e mental. Então, você restringe muito uma coisa, eles atuam ali com aquela restrição como norma para todas as outras coisas da vida. E isso eu vejo na Valentina. A Valentina ela não vai pegar comida, até agora, tá? Tem 8 anos. Não pega comida, não come exageradamente, devolve comida, diz, estou cheia, não quero. Ok? Por outro lado, tem uma dificuldade de quebra de rotina, de flexibilização hoje. Mas por que você vai fazer isso hoje se você não fez isso ontem? Mas é para tudo. Tudo. Eu tenho que explicar por que eu não fiz ontem, o que eu tenho que fazer hoje, por quê. Então, olha só, mais carga para a gente. Mais responsabilidade. A gente tem que tirar o alimento, mas tem que dosar para não tirar tanto, para ela poder também não ter doença mental, tem que ser flexível e fazer. Bom, boa sorte, né? Jesus nos ajude. As questões comportais cognitivas impostas pela síndrome, eu falo só uma listinha bem rápida. Transtorno positivo desafiador, toque, irritabilidade, crises de... birra, eu tirei do meu vocabulário, porque birra é uma palavra que não dá a dimensão do que é a crise que eles têm. E eu não falo mais de birra, tá, doutora Ruth? Deixa, obrigada. Não falo mais de birra. Que birra, você só até casa de shopping, deita. É isso também. Mas te demora demais a sair dessa situação, né? Não é isso, é uma crise de ansiedade, de pânico misturado, de não saber o que fazer, de raiva, deficiência intelectual, doença mental, inflexibilidade cognitiva, perseveração, discurso e comportamento repetitivos, autoescoriação da pele, né? Estava faltando esse brinde, e distúrbios psiquiátricos, como psicose, catatonia, narcolepsia, delírio, bipolaridade, distúrbios do humor. Até beber água, rapidinho. Para digerir todos esses, né? E aí, vamos lá. O impacto desses conjuntos comportamentais impedem a pessoa com a síndrome de se desempenhar de maneira ótima, por conta dessa função executiva que eu estava falando. O autocontrole, as pessoas, segundo esse estudo, tem um outro artigo, né? As funções executivas, elas podem ser divididas em 3 grandes categorias de competências. Autocontrole, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. E é tudo que é comprometido na síndrome. Então, essa autorregulação, né, as pessoas com a síndrome precisam se autorregular o tempo todo. Elas estão o tempo todo se autorregulando. Para estar aqui, a gente está fazendo um esforço muito grande de ver pessoas diferentes, de ver a mãe dela fazendo algo diferente, de estar com outra pessoa do lado dela, de ter uma alimentação lá disponível, ela pode ou não pode, de luz, de som, de barulho, de cheiro, de frio, de outro lugar. Então, é uma autorregulação que deve ser aprimorada pelos cuidadores e familiares, por meio de estratégias de metas. Então, a gente vai fazer isso com expectativas claras, incentivos e recompensas, sem ser alimentares, mas recompensas até de carinho, de amor, de vamos a parquinho, de vamos comprar adesivo, porque aí você fecha a cadeia de meta, quebra a expectativa, não deixa nada aberto. Porque se deixar alguma coisa aberta, tem ansiedade e crise. Vamos lá, deixa eu ver. Aquilo que eu estava falando, né, daquela meta que você vai, se você vai planejar o seu casamento, por exemplo, você tem várias etapas a cumprir, você tem isso na mente, né? Às vezes, quando você está no quarto, querendo botar uma mesa, você fica lá parada assim, você não sabe o que fazer, então, as pessoas com a síndrome vivem nesse espaço vazio aqui, eles não sabem o que fazer a seguir. Então, por isso que a gente tem que ficar dando esse encaminhamento. Aí, a gente vai passar agora as ações. Por que a gente precisa se capacitar e como? Porque o ativismo une as pessoas.
Porque saber e estudar e entender da síndrome capacita vocês e nós e todos a conversarem com os médicos. É claro que nem todos são Ruths e Gabrielas, né? E formam uma parceria. Isso é que é importante. Porque a gente vive com pessoas que não acreditam no que a gente diz, pessoas que acham que a gente está exagerando. Mas por isso é que é importante a gente ler. Por isso a gente pode falar, olha, mas eu li que tem um estudo tal que disse isso. O que você acha? Dialogar. Isso dá ferramentas para a gente. É isso que a associação tem como meta, um dos objetivos importantes, é dar essa capacitação para as pessoas, dar ferramentas de diálogo, ferramentas de questionar tratamentos e terapias, ferramentas de perguntar, mas será que eu vou aceitar isso mesmo ou posso consultar um outro especialista? Por meio das informações que são traduzidas e disponibilizadas no site, nas nossas páginas de redes sociais, no convívio, em eventos como este, essa participação, este interesse, ele é muito importante porque reverte nesse conhecimento, nesse fortalecimento. E aí a gente tem opção e escolha, e aquilo volta a ter um pouco de controle sobre a situação. Cada vez mais também pacientes participam de pesquisas e discussões na saúde. Eu acabei de participar na semana passada de um curso sobre alfabetização sanitária, que foi um curso feito por uma especialista holandesa, se não me engano, e tinham várias associações da América Latina para fazer com que nós somos representantes dos filhos, como nossos filhos não podem falar por si, né, sobre tudo, fazer com que nós estejamos presentes nas decisões de saúde. E muitas pesquisas agora estão chamando associações de pacientes e cuidadores de pacientes para ajustar, para falar sobre medicamento, opções de terapia. Então, a gente precisa realmente estar capacitado para isso, estar presente, né? Na verdade, querer estar, né? Querer estar presente, se quiser. E aí, entender o que é deficiência ajuda muito, né? A parte histórica da deficiência, a parte social da deficiência. O que impede a minha filha de ter uma participação inclusiva completa na sociedade? São as barreiras, ou então a doença, a gente ficar focada nesse modelo médico de deficiência, a gente limita muito o indivíduo. Agora, se a gente pensar numa sociedade que não se adequa às dificuldades que ela tem para viver a vida plena, a sociedade precisava mudar. A sociedade precisava se adequar porque somos diferentes e temos requisitos diferentes. Por exemplo, tem um cadeirante, né? Eu vi uma palestra que ele falou algo que é muito interessante. Ele é um cadeirante e ele vai chegar para um lugar. Ele tem uma escada, né? Ali ele tem uma deficiência enorme, ele não consegue subir. Agora, se tem uma rampa, a deficiência dele diminui, porque ele, entendeu? A barreira arquitetônica diminuiu a deficiência dele. Se você nem, na verdade, não era a deficiência dele, é a deficiência do acesso e do viver pleno. E isso a gente vive muito na escola. Né? A gente precisa falar de escola como uma escola para todos, não uma escola para alguns. Não uma escola que só quem passa, quem tira 10 ou passa sob a visão de um currículo pré-determinado. A minha filha pode não saber ler nem escrever, mas ela tem a competência de entender o que está sendo dito no texto e fazer contribuições muito interessantes para a turma. Então, o ideal de uma escola verdadeiramente inclusiva é que o processo educacional seja modificado e não adaptado, modificado para que todas as pessoas possam absorver aquilo. Existe uma linha, tem até a Mariana Rosa, ela é de Minas. Ela é mãe de uma criança com paralisia cerebral e ela fala muito sobre isso. Tem estudos, né? Um livro agora que foi lançado, A Escola que Todos Queremos, A Escola que Queremos, da professora Mantuan, que ela fala assim, até a presença do mediador é exclusiva. Causa uma exclusão da criança, porque ela fica rotulada que ela precisa daquele auxílio ali. Adaptar currículo é exclusivo, porque você não está fazendo a mesma coisa. Agora a gente não fala assim, por que eles estão lendo aquilo dali e estão me dando outra coisa para eu desenhar aqui? Sabe? É mais uma luta, por isso que a gente tem que ter essa consciência das coisas para a gente poder ter o que falar, né? E aí, a ideia, o que a gente faz assim? Na associação, para a gente se capacitar, olha que legal.
Nós somos todos mães e pais de pessoas com deficiência. Formamos a associação em 2016 e aí a gente trabalha com vários objetivos. Diagnóstico precoce para leigos, a gente está tendo muito sucesso. Levar informação para todos os lugares do país por meio de caminhadas, por meio de material informativo, disponibilizar no site o mesmo material para download, mandar folders para UTIs neonatais, porque o primeiro sintoma é a hipotonia, para hospitais, capacitar médicos, favorecer essa capacitação por meio de encontros, compartilhar informações. E aí, a ideia de que um indivíduo, nós, sem informação especializada em uma área, tal como pacientes e familiares que compõem as associações, possa educar outros a respeito de uma determinada doença, é chamado de expert label. Este conhecimento é construído pela experiência diária e pelas trocas que ocorrem dentro dos grupos biossociais e não se limita às questões psicossociais da experiência da doença. O expert label atua na organização de cuidados de saúde, participa de pesquisas científicas, demanda e auxilia na elaboração de políticas, ou seja, se faz reconhecer como interlocutor hábil. A mudança de comportamento do paciente passivo para o expert leigo vem sendo percebida nas últimas décadas. É um dos propulsores das transformações observadas nos movimentos sociais em saúde. E isso que a gente tem como meta, educação de todos nós. É alfabetização nos termos técnicos. É mais do que alfabetização, é letramento. Letramento é você pegar o teu conhecimento e aplicar na parte social. E aí, dos objetivos e dos projetos que a gente quer fazer agora, doutora Ruth, a gente está terminando a nova edição dos alertas médicos, que foi revisada em 2022. Então, já foi traduzida, está em revisão. A gente vai colocar disponível online, porque imprimir é muito caro. Depois a gente vai fazer uma vaquinha geral para ver se a gente consegue patrocínio para imprimir. E eu tive uma ideia, a gente teve uma ideia, porque um dos projetos da associação foi o projeto Mães Mentoras, do qual a Messia faz parte, a Neide faz parte, a Fabiana faz parte. E... Fabiana? O que a gente fez? A gente ampliou os braços da associação para os diversos estados do país por meio de pessoas que representem a associação em eventos, distribuindo material, colocando nos correios para as mães que precisam. E a gente tem esse grupo formado e está ampliando. Então, a gente já está em vários estados. E é claro, como o Brasil é gigante, a gente precisa de mais mães mentoras. Sempre. E aí, a gente, conversando sobre isso, com a diretoria, a gente percebeu que nesse eixo sudeste, sul, a informação chegava de uma maneira muito mais rápida e eficaz por conta dessa capacitação pessoal, que queira ou não, as pessoas fazem, elas se desenvolvem, do que no Nordeste, do que no Norte, do que no Centro, Sul do país, Amazonas, Manaus também não. Então, o que a gente está percebendo? Que o cuidado da pessoa com a síndrome no Sudeste, a gente está vendo um progresso, a gente está vendo diagnóstico precoce, a gente está vendo crianças um pouco mais magras, um pouco mais ativas, e que pessoas que estão mais no interior estão sem acesso, muito sem acesso, tanto a profissionais, quanto a essa educação, quanto a disponibilidade, quanto a troca. Então a gente precisa investir nisso. E aí, por conta dessa falta de informação, o cuidado fica negligenciado, é normal, tanto o cuidado da cuidadora quanto o cuidado da pessoa paciente. E aí, uma das coisas que eu queria fazer, que a gente conversou, porque tem essa disparidade de conhecimento, é fazer como se fosse um clube de leitura, que a gente participa, por exemplo. A gente vai ler da página tal com todo mundo e conversar. Eu queria fazer sobre os alertas. Então, a gente marca um Zoom, aí eu vou ver como é que eu faço, e a gente vai ler da página tal, e vai destrinchar os termos. O que significa isso mesmo? O que significa aquilo? Para as pessoas anotarem e saberem. Porque a tecnologia está lá. E esses livretos são para os médicos, infomédicos, Então é uma linguagem profissional. Então eu acho que isso capacita da tranquilidade. Eu comi um desse. O quê? Eu comi um desse. Desse o quê? Comer o quê? Eu já estou terminando, tá? Um quibinho. Quibinho? Quibinho não. Você comeu empada, não foi isso? Ah, empada.
Está cheia de coisa aqui. E aí, estou terminando. De acordo com as mais importantes terapias... aqui. Interdependência eu já falei. Então, além disso, né, da caminhada... Você está aí, vai. Fica à vontade. Como a gente pode ajudar? Todos nós, já está terminando. É participar, estar aqui, é vestir a camisa. Está aqui a minha convidada especial. Vestir a camisa, é comprar a camisa. A gente deixou as camisas disponíveis porque nós vivemos apenas de doação. Nós somos uma empresa, mas uma empresa mesmo, um CNPJ, que paga aluguel, que paga contador. E a gente não tem um patrocínio robusto. A gente precisa da doação de vocês, mesmo que pequena. Muitas pequenas ficam grandes. E aí a gente paga os nossos custos. Como fazer? Se interessar, ter dúvidas, ler, acessar todo esse material, mas ler de fato, Se tiver dúvida, manda pra gente. Se tiver sugestão, olha, Eliane, pensei num negócio assim muito legal. E 2 minutos, até plaquinha, Miss Camila. Eu queria que você fizesse isso com a nossa placa do Pix lá. Passa assim, ó. Passa aqui, gente, número do Pix. Eu vou passar o meu. Você já está rica com um Y. É isso, é participar, estar envolvido, se achegar à associação. A associação é nossa, por nós, para nós. E aí, dá ideias, vamos explorar isso, que tal, o que é possível? Quero fazer um evento na minha cidade, vocês me apoiam? Apoiamos, vamos lá. Então, este ano, por conta das Mães Mentoras, a gente conseguiu fazer muitos eventos fora do Rio de Janeiro, do eixo Rio, Brasília, Minas e São Paulo. A gente fez no Amazonas, Roraima. A gente fez um aulão de ginástica. E esse aulão de ginástica foi tão positivo e impactou tantas mães que eu estou vendo que as mães do grupo já estão se animando, voltaram a fazer exercício, já estavam ali mais que estavam paradas. Então, uma atitude positiva contagia beneficamente o outro. E ela ficou tão feliz, a Thaís de Roraima, que ela falou: ano que vem eu não vou fazer não um aulão, eu vou fazer uma corrida de rua. Aí, bora que eu tô dentro. Tivemos evento em Pernambuco, reunião de famílias, tivemos evento aqui em Minas, em São Paulo, no Rio, caminhada, no Sul, em Curitiba, eventos menores em cidades menores. Então, assim, é fazer mesmo, além do que a gente faz. É difícil, mas é muito recompensador. E eu acho que também traz uma energia de volta, uma energia circulante. Quando a gente sai um pouco do nosso dia a dia, do nosso desespero, da nossa tristeza, da nossa incapacidade, e a gente vou fazer uma coisa diferente, a gente se renova também. Aquilo, comprar camisa, ler, doar o que puder, fazer uma rifa em casa com familiares. Quero fazer um almoço, esse almoço vai ser revertido. Meu aniversário não precisa me dar presente não, doa para a associação, faz um Pix. Levar também os materiais, quem quiser. Eu quero levar para o UTI neonatal, que minha filha ficou internada. Quero levar para o médico da UPA, dos primeiros cuidados básicos em saúde, que não conhecem a síndrome. Quero levar esse material, acessa a associação, divulga, compartilha. A gente multiplica as ações se a gente se unir. E aí, para terminar, clube de leitura, né? Educação das famílias, projeto Mães Mentoras. Vimos o planejamento. Nossa, consegui falar tudo. Não acredito, Vale. Você me deu sorte. Você me deu sorte, Vale. Só falar hoje, eu vou ilustrar que o nosso esforço, a gente fez um folder sobre o diagnóstico precoce. A doutora Letícia Guida, do Fernandes Figueira, ela é responsável pelo laboratório de alta complexidade. Ela desenvolveu uma técnica para fazer o exame de metilação que faz o diagnóstico da síndrome em papel filtro também. Aquele papel do teste do pezinho. Então as pessoas de outros estados podem fazer e mandar para os correios. Não precisa daquele tubo de sangue, não precisa furar a pessoa que é hipotônica. Então, olha aqui, a gente começou essa ação em junho de 2021. Olha como subiu, olha quantas pessoas, a gente está falando de doença rara. E quando a gente faz o diagnóstico de 43 pessoas em um ano e de 36 em meio ano, olha que interessante, quantas amostras. Todos os dias eu recebo e-mail de médicos querendo fazer. Recebi o e-mail de uma médica de Botucatu, ela mandei e-mail com você copiada. Ela tem 15 pessoas suspeitas com a síndrome. 15 pessoas já, aí copiei você, a doutora Guida. Então a doutora Guida falou assim: meus insumos que eu planejei o ano inteiro estão acabando no meio do ano.
porque foi um esforço que a gente fez com a YPSO. A gente tem que agradecer a YPSO por financiar os panfletos, a doutora Letícia Guida imensamente por desenvolver essa técnica e se especializar no diagnóstico da síndrome de Prader-Willi, as mães mentoras que levam os panfletos a todos os lugares, os trabalhos e esforços da associação por meio da doação de vocês, que a gente pode postar para os correios, para os hospitais do Brasil inteiro, se reverte em diagnósticos de pessoas cada vez com idade mais tenra. Diagnosticamos uma menininha de 2 meses e um homem de 40 anos. Então, é muito gratificante quando a gente recebe mensagens dizendo obrigada por vocês terem feito isso. Eu estava aqui sozinha, sem diagnóstico, e vocês me ajudaram. Ou então, os médicos estavam achando que era SPW, quando a gente foi ver, não era. Muito obrigada mesmo assim, porque a gente agora vai investigar por outra linha. Obrigadíssima! Eu acho que você pode fazer uma pergunta só. Não vou te abraçar. Com ele, que eu quero. Gente, ó, muito obrigada. Quem tá feliz também. Mamãe. Não, mamãe não, né? Agora eu deixo o palco pra Cláudia, que também vai. É espetacular, minha amiga aqui. Beijo, beijo, beijo. Ó, qualquer dúvida, mandem mensagens. Eu acho. Agora, né, senhora? Sim. Tá, não vou te dar um abraço. Eu acho que eu não consigo ficar mais tempo, né? Vocês já sabem aqui. Por questões de agilidade. Eita! Isso aqui é meu cartão. Então, qualquer dúvida, podem mandar por e-mail, podem falar com as meninas, tá? Fortaleçam a associação, é de todos. Um beijo grande. Agora eu vou convidar a doutora Michele Siqueira, presidente aqui.